Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos refutar a resolução da questão 151 da prova do Enem 2021, primeira aplicação. Estou seguindo o caderno azul. Então galera, vocês viram aqui a resolução dessa questão que eu apresentei e chegamos aqui no gabarito letra Charlie. Mas eu acho que essa questão deveria ter sido anulada ou poderia ter trocado para a letra delta a resposta. Mas eu acho que a melhor coisa mesmo teria sido anular essa questão e eu vou mostrar para vocês os meus argumentos. E é bem interessante aqui a linha de raciocínio que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente pode utilizar em várias outras questões de interpretação de texto também. Inclusive questões que o Enem já cobrou esse mesmo raciocínio que eu vou fazer para vocês, que é o raciocínio padrão em qualquer concurso público, em qualquer vestibular. Beleza? Então vamos lá, olha só. Para a gente entender que esse gabarito estava errado, eu vou fazer alguns exemplos fora da questão para a gente entender qual o raciocínio que eu quero trazer para vocês. Então o primeiro exemplo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever uma frase aqui e nós temos que dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Então eu vou escrever aqui, Tá aqui a frase, Ao jogar um dado comum e não viciado, como por exemplo esse aqui, ele não é tão comum, né? Porque os números estão escritos bonitinhos aqui, mas é a mesma coisa, né? Um dado cúbico com 6 faces. Esse é um dado comum, ele não é viciado, então a gente não tem nenhuma preferência pelas faces. Daí a frase diz: o resultado é menor do que 6. Galera, posso dar verdade, posso botar um verdadeiro aqui ou essa frase é falsa? Galera, essa frase é falsa, porque olha só, vamos lá, eu jogo o dado aqui, beleza, deu 4, é menor do que 6, mas eu jogo de novo, deu 5, é menor do que 6, mas eu jogo de novo, agora deu 6, galera. Como assim? Agora deu 6, 6 não é menor do que 6. Então, existem algumas situações em que essa frase não é verdadeira. E para nós colocarmos um verdadeiro aqui do lado numa frase, pessoal, a lógica matemática nos diz que ela tem que ser verdadeira sempre. Se nós temos uma frase que ela é de vez em quando verdadeira e de vez em quando falsa, na lógica matemática ela é falsa. Então aqui nós temos um F bem dado. E alguém pode dizer assim, não, professor, mas olha só, não tinha que estar escrito aqui que o resultado é sempre menor do que 6 para dar um falso? Não precisava. Se nós colocássemos um sempre aqui, nós estaríamos dando uma ênfase que não é necessária. O fato de ser, galera, o verbo ser é um verbo muito forte. Então, se é menor do que 6, já está implícito um sempre aqui. Se tivesse um sempre, traria menos discussão. Por quê? Porque a galera, prefere deixar mais fechadinho. Mas na lógica matemática, galera, se eu digo que algo é tal coisa, se esse algo não for tal coisa, tá falsa. Então eu estou dizendo aqui que o resultado é menor do que 6, de vez em quando sim, de vez em quando não. Então é falso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber e eu vou escrever aqui embaixo. Então botei aqui, para considerar verdadeira uma frase, ela tem que ser verdadeira em qualquer situação que a satisfaça. Por que esse finalzinho aqui? Galera, porque eu poderia dizer assim, ao jogar um dado comum e não viciado, o resultado é menor do que 6. Daí alguém vai lá e fala para mim, professor, mas eu tenho um dado aqui em casa que tem 6 faces e ele nunca cai o 6. Bom, mas esse dado que nunca cai o 6 não é um dado comum e não viciado. Então esse dado que tu tem na tua casa não satisfaz o nosso enunciado. Então a gente tem que pensar em todas as situações e ver se todas as situações dessa frase aqui são verdadeiras, eu dou verdadeiro. Se houver um contra-exemplo, galera, olha só, se houver um contra-exemplo para essa frase, ela é falsa, que é o caso aqui, nós temos 6 faces e tem um caso, que é o caso que cai a face 6, que torna essa frase falsa. Então, ela é falsa no final das contas. Beleza? Isso, inclusive, é uma maneira de demonstrar a falsidade de um teorema matemático. Se nós temos um teorema e a gente consegue mostrar um contra-exemplo para aquele teorema que não consegue fazer aquele teorema ser verdadeiro, esse contra-exemplo já é considerado uma demonstração de que o teorema está falso. Então, é uma maneira de demonstrar. Então, a gente pode demonstrar uma frase também fazendo um
contra-exemplo, como eu fiz aqui nessa frase. Daí muita gente pode pensar assim, professor, mas isso aqui é um exemplo muito pequeno, é uma face entre 6. E se fosse um monte de faces? Galera, daria na mesma. Quer ver? Eu vou fazer uma outra frase aqui, que continua sendo falsa. Aqui, ao jogar 1000 dados, também não viciados e comuns, eu tinha até esquecido de escrever, mas é importante isso, né? A soma das faces voltadas para cima é maior do que 1000. Galera, quando eu jogo 1000 dados, o menor resultado que pode dar é 1000. E qualquer outro resultado vai ser maior do que 1000. Então vejam, nós temos muitas combinações, cada dado pode ter 6 faces, então a gente pode ter 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo 1000 vezes. Essa é a quantidade de possibilidades que existem. E dentre essa quantidade total de possibilidades que existem, uma delas tem a soma igual a 1000. Então eu posso dizer que ao jogar 1000 dados a soma das faces é maior do que 1000? Não, nem sempre. Tem um caso dentre essa quantidade estúpida aqui, gigantesca, tem um caso que não é maior do que 1000, é igual a 1000. Então essa frase é falsa também. Por quê? Porque ela não vale sempre. Mesmo sendo uma possibilidade muito pequena de acontecer, torna essa frase falsa. Então, eu botei um verdadeiro aqui, né? Não, ela é falsa. Ela é falsa. Beleza? Então esse é o primeiro argumento que eu queria trazer para vocês, que a gente tem que saber. Agora vamos continuar para um outro exemplo mais parecido com o enunciado. Aqui, por exemplo, faz de conta que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apartamentos. E o valor desses apartamentos, são esses aqui. Um vale 100 mil, outro vale 100 mil, 200, 200, 200, 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil, não, 500 não, 400 mil, 400 mil. Beleza? São esses aqui os valores. Agora eu vou colocar uma frase aqui embaixo para a gente dar verdadeiro ou falso nela. Olha essa frase aqui. Pelo menos metade desses apartamentos apresentam preços inferiores a 200. Vamos ver, galera, olha aqui, nós temos 10 apartamentos e aqui, nós temos apenas 2 apartamentos com preço inferior a 200. Mas professor, aqui é igual a 200. Sim, aqui é igual a 200, mas não é inferior a 200. O 200 não é inferior a 200, galera. 200 é igual a 200. E em matemática isso é regra. Algo que é igual não é inferior. Não pode, pessoal, não pode aceitar esse tipo de coisa. A matemática é uma ciência exata por causa disso, porque a gente não tem essa humanas no meio assim para dizer, às vezes é igual, às vezes não é. Não. Disse que é inferior. Então, inferior a 200. Essa frase é falsa, porque só tem 2. Então, eu dou um falso aqui bem bonito nessa frase. Se a questão dissesse, pelo menos 50% desses apartamentos apresentam preços iguais ou inferiores a 200, daí essa frase seria verdadeira, porque daí nós estaríamos incluindo os menores e os iguais também. Então, vejam que esse cara aqui, essa frase é falsa. E quer ver outra coisa também, se nós tivéssemos uma questão que falasse assim, pelo menos 50% desses apartamentos apresentam preços inferiores a 2 pontos. Daí aqui, não está falando o valor aqui, vamos fechar aqui, daí bota lá, na letra A, 100, na letra B, 200, na letra C, 300, na letra D, 400 e na letra E, 500. Tá aqui, Se nós tivéssemos que responder para essa distribuição de preços aqui, pelo menos 50% desses apartamentos apresentam preços inferiores a, seria 100? Não. Seria 200? Já vimos que não. Seria 300? Sim, a resposta seria 300. Não é a melhor resposta. Se tivesse o 201 aqui, já seria uma resposta melhor. Mas dentre essas alternativas, 300 é a única que fecha. Porque, galera, quando a gente marca o xizinho numa frase, numa questão, a gente está dizendo que a frase formada pelo comando e pela questão, pela resposta, é uma frase verdadeira. Então eu estou praticamente completando aqui assim, preços inferiores a
200 a gente sabe que é falsa, então não dá para marcar aqui. Tinha que ser 300. Beleza, então aqui eu estou construindo o argumento com vocês. Agora vamos transformar esses apartamentos aqui, ó, num gráfico parecido com esse. Vamos lá, ó. Eu vou colocar no eixo Y, eu vou colocar o valor, e no eixo X eu vou colocar os intervalos. Então olha só, o primeiro intervalo vai ser de 0 a 100, e daí no 100 vai ser fechado e aqui vai ser aberto. Daí depois vai ser de 100 até 200, fechado e aqui aberto, que nem a questão. Aqui, ó, eu tinha errado antes, né? No eixo Y nós temos a quantidade e no eixo X nós temos o valor. Então vamos lá, ó, de 0 a 100 mil, quantos apartamentos nós temos? Temos 2. Então eu vou fazer uma barrinha aqui assim, ó, que representa 2. Aqui, ó, de 100 a 200, né? De 100 aberto até 200 fechado. Então só pega esses aqui, né? Porque ó, o 100 já foi colocado aqui porque estava fechado. Aqui o 100 está aberto, então não conta nesse intervalo. Então vou botar esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Depois de 200 a 300, ó, não conta o 200, só tem um de 300. Então vou botar uma coluna aqui representando 1. E por último, de 300 a 400, só pega o 400, né? Porque está aberto. Então nós temos 3. Eu vou colocar aqui. Então agora na minha explicação, galera, nós não sabemos esses preços aqui. Nós sabemos apenas esse gráfico. Daí agora eu olho para esse gráfico aqui e eu tenho que dizer isso aqui, ó. Sem saber esses preços, esqueçam esses valores aqui, ó. A gente não sabe o preço de cada apartamento, a gente só sabe as faixas que eles estão aqui nesse gráfico. Então daí pergunta, ó, pelo menos 50% desses apartamentos apresentam preços inferiores a quanto? Daí a gente tem que ver aqui. Então a gente sabe que tem 10 apartamentos, a gente tem que encontrar até onde tem 5 apartamentos, né? 5 apartamentos a gente mata. Então vamos lá, ó. Aqui tem 2 apartamentos, aqui tem 4. Então, no acumulado, aqui tem 6. Então, a gente acharia, tem 6, 6 é mais da metade, então é 200 mil. Daí eu vou lá e marco 200 mil aqui, ó, letra bravo, fazendo análise desse gráfico aqui. Mas qual que é o problema dessa análise aqui? O problema é que para a gente marcar uma frase verdadeira, para dizer que o 200 aqui é válido, ela tem que ser válida sempre. E esse exemplo aqui, ó, é um contra-exemplo que mostra para nós que não pode ser 200 aqui, galera. Eu não posso usar 200 aqui porque isso aqui é um contra-exemplo. É uma situação que não faz o 200 funcionar. Então a gente não pode dizer que é 200 aqui. A melhor resposta seria 201, mas não tem. Então a gente tem que pegar o primeiro depois de 200, que é 300. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui no caso, ó, essa questão, como a gente não sabe quantos apartamentos tem aqui, ó, nessa faixa, a gente pode ter um caso em que os 20 apartamentos que estão aqui custam 800 mil. Custam exatamente 800 mil. Então, se nós tivermos 20 apartamentos que custam 800 mil, eu não tenho metade dos apartamentos inferiores a 800 mil. Não, inferiores a 800 mil nós vamos ter apenas 35 apartamentos, ó. Por quê? Porque esses 20 apartamentos custam exatamente 800 mil e eles estariam representados nessa coluna. Por quê? Porque é fechado aqui, ó. Então vejam, a pessoa que criou essa questão gastou um parágrafo inteiro para falar que os intervalos aqui, ó, aberto e fechado, logo ele está dando uma ênfase que tem que levar em consideração esses gráficos aqui, esses intervalos. Então daí a gente vai lá, leva em consideração, vê a pergunta e beleza. E daí com isso teria que ser 900 a resposta. Daí sim, daí nós estaríamos englobando todos os casos, daí nós poderíamos dar verdadeira para essa afirmativa, porque essa é a lógica matemática. Algo só é verdadeiro quando é válido sempre. Daí, como é que a gente poderia arrumar essa questão? Eu poderia botar aqui, ó. 50% dos apartamentos apresentam preço igual ou inferior a P. Se tivesse um igual aqui, a questão estaria perfeita, galera, perfeita. O gabarito seria a letra Charlie. Mas, como faltou igual, o gabarito tinha que ser letra delta. Infelizmente o INEP não deu o gabarito letra delta, fechou com Charlie. Não sei, né? Saiu o gabarito ontem, vai que sai um gabarito
extra aí no futuro, mudando, mas acho difícil, já bateram o martelo, então nós temos mais uma questãozinha aqui problemática. Então quero saber os argumentos de vocês, galera. Se vocês acharam que eu coloquei alguma coisa aqui que não é válida, me digam aí nos comentários. Vamos fazer essa discussão, vamos trazer isso à tona, porque isso aqui é importante, galera, porque esse raciocínio que eu apresentei para vocês é cobrado em provas de concurso público, em provas de vestibular e também no Enem, mas nessa questão não foi cobrado. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!